Capítulo 1. Por que foi permitido o pecado? Deus é amor. Sua natureza, sua lei, são amor. Assim sempre foi, assim sempre será. O alto e o sublime, que habita na eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Toda manifestação de poder criador é uma expressão de amor infinito. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. Diz o salmista: Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que reconhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Salmo 89, versos 13 a 18. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou no céu, até a derrocada final da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São João capítulo 1, versos 1 e 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um em natureza, caráter, propósito, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, verso 2. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios capítulo 8, versos 22 a 30. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Os anjos são ministros de Deus, radiantes pela luz que sempre flui de sua presença, e céleres no voo para executarem sua vontade. Mas o Filho, o ungido de Deus, a expressa imagem de sua pessoa, o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tem a supremacia sobre todos eles. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, foi o lugar de seu santuário. Cetro de equidade é o cetro de seu reino. Hebreus capítulo 1, verso 3 e verso 8, e Jeremias capítulo 17, verso 12. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmo 96, verso 6 e Salmo 89, verso 14. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor.
serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Era a alegria da hoste celestial cumprir o propósito do Criador. Deleitavam-se em refletir a sua glória e patentear o seu louvor. E enquanto foi supremo o amor para com Deus, o amor de uns para com os outros foi cheio de confiança e abnegado. Nenhuma nota discordante havia para deslustrar as harmonias celestiais. Sobreveio, porém, uma mudança neste estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedera às suas criaturas. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o trono de Deus repousavam sobre ele. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 15. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tu dizias no teu coração: Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Não contente com sua posição, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, constituiu o seu esforço em obter para si o serviço e lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo apenas. Quebrantou-se então a perfeita harmonia do céu. A disposição de Lúcifer para servir a si em vez de ao Criador suscitou um sentimento de apreensão ao ser observada por aqueles que consideravam dever a glória de Deus ser suprema. No conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável, sagrada de sua lei. O próprio Deus estabelecera a ordem do céu, e desviando-se dela, Lúcifer desonraria ao seu Criador e traria a ruína sobre si. Mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Para tal objetivo, estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior que, abaixo da de Cristo, era a primeira dentre os exércitos de Deus. Mas aquele que queria livre as vontades de todas as suas criaturas,
a ninguém deixou desprevenido quanto ao sofisma desconcertante por meio do qual a rebelião procuraria justificar-se. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser Eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos, em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares, estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu, e a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidades daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo, e prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai e o Filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia, e uma vez mais condescendeu com a inveja de Cristo. As altas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom especial de Deus, e, portanto, não provocavam gratidão para com seu Criador. Ele se gloriava em seu fulgor e exaltação, e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelo exército celestial. Anjos se deleitavam em executar suas ordens, e estava ele revestido de sabedoria e glória mais do que todos eles. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai. Partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Por quê? Perguntava este poderoso anjo. Deveria ter Cristo a primazia? Por que ele é mais honrado do que Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo, e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus.
A exaltação do Filho de Deus à igualdade com o Pai foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual, pretendia-se, tinha também direito à reverência e à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu.